Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai falar sobre a contaminação do santuário. Eu vou ter que ficar com óculos, vai ficar ruim aí pra vocês, né? Ficar vendo azul, né, no meu olho. Mas é que já tá de noite, agora é 6 horas. E eu preciso gravar porque, né, já era pra ter gravado, só que não deu. Até deu pra me gravar, mas eu não gravei. Mas sábado, né? Que eu tava acompanhando uma série, né? A Batalha da Fé. E aí acabei não gravando, eu fiquei assistindo. Eu assisti de manhã e à tarde, né? Que era o encerramento à tarde. Aí eu não gravei. Mas bora lá continuar, né? Então, agora é o estudo 3, tá? É a contaminação do santuário. Então, vamos para a introduçãozinha, né? Então, além do Jardim do Éden ser um ponto de encontro entre Deus e os seus filhos, né, o Adão e Eva, o próprio ser humano é considerado por ele um santuário, né, para sua habitação, que Deus fala que a gente é templo do Espírito Santo. Então, nosso corpo é um santuário. Não só a igreja, mas o nosso corpo também é um tipo de santuário, né? Porque Deus habita em nós. Ao contrastar a perfeição original com a realidade atual de degeneração, degradação e degradação, tanto na natureza quanto no homem, há a constatação inevitável de que algo aconteceu para mudar este quadro de perfeição, né? Porque antes o ser humano era perfeito, né? Quando entrou o pecado começou a corromper, né? Degradar e destruindo aos poucos, né? A Bíblia descreve este acontecimento e revela que o mal teve sua origem no próprio céu, né, que foi no coração de Lúcifer, e transferiu-se para a terra, no Jardim do Éden, afetando o ser humano e a natureza. Contudo, Deus não desistiu de sua criação. Iniciou imediatamente o processo de purificação dos santuários afetados. Então, quando Lúcifer, né, ele é expulso do céu por ter pecado contra Deus, né? Então, ele é expulso para a terra. Então, o que acontece? Adão e Eva tinham a escolha de não serem contaminados pelo pecado, mas aceitou, né? Então, se Adão e Eva não tivessem aceitado, Deus teria, no caso, precisaria acontecer tudo o que aconteceu, porque o mundo precisava, o universo, né, precisa saber o que o mal causa. No caso, a gente sofreu aquele negócio lá de colateral, como é que é? Que é tipo o efeito borboleta. Uma pessoa faz alguma coisa e o resto da humanidade inteira paga o pato. É tipo isso. Mas vai lá começar, senão, né, não termina. Porque hoje tem 8 perguntinhas. Então, bora lá rapidinho para dar tempo. Em Ezequiel 28:14, o verso 15 e o 17... qual era a função de Lúcifer no santuário celestial? Lembrando que eu vou deixar na descrição os versos bíblicos, né, para você acompanhar na sua Bíblia, tá? E é claro que cada versão, né, que você escolhe, né, de Bíblia, muda algumas palavrinhas, né, mas geralmente não muda tanto assim, e se mudar tanto é melhor você trocar de Bíblia. Porque quando muda demais é porque, né, já saiu como que fala? Saiu já do caminho,
né? Porque várias Bíblias têm o mesmo padrão, de no caso de história, tudo, só muda só algumas palavrinhas que antigamente era mais complicado a gente entender e hoje eles trazem para uma linguagem mais atual, né? Mas torce o que está escrito, né? E tem algumas Bíblias que distorcem. Então você fica meio esperto. Então, se você tiver como baixar no celular, que aí você consegue comparar, né? Clicando nas versões, você consegue comparar se tá muito diferente. Então, se tiver diferente, então tem alguma coisa errada. Ou se não tiver escrito, né, alguma coisa, também pode ser que esteja errada, né? Porque assim, tem Bíblia que tem coisa que tem escrita, mas em outras Bíblias não tem. Mas aí, uma olhadinha aí que tá tudo certo. O Espírito Santo lembra sempre de orar, gente. Porque assim, eu oro antes de gravar o vídeo. Então, vocês orem antes de assistir o vídeo, né? Para o Espírito Santo iluminar vocês, né? Porque o Espírito, ele vem para isso, né? Quando você pede por ele, antes de começar o estudo, ele vem para iluminar, abrir seu entendimento, dar discernimento, né? Também despeja sabedoria na sua mente. Então, peça sempre o Espírito Santo. Então, qual era a função de Lúcifer no santuário celestial? Aí em Ezequiel 28, 14, 15 e 17 está escrito: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então, querubim tem 4 asas, né? E ele guardava os mandamentos, né? Ele guardava a lei de Deus, né? Que tá escrito aqui. Ele foi ungido, né? Para isso. Então, ele foi escolhido para isso. E ele andava no Monte Santo de Deus. Então, ele andava na casa de Deus, né? Ele morava na casa de Deus, né? Aí aqui tem um comentáriozinho. Querubim da guarda é uma tradução da palavra hebraica soquete, é um K no final, soquete, ou soqué, sei lá, que significa cobridor, né? Que aqueles anjos que ficavam assim, tipo quase sozinho assim, é o anjo cobridor da Arca da Aliança, no caso, os mandamentos. Lúcifer era o anjo cobridor da lei de Deus, atuando no lugar santíssimo do santuário celestial. Era o mais importante anjo do céu, o guardião da lei. Então, Lúcifer, ele era guardião da lei. Quando ele peca contra Deus, ele se torna o transgressor da lei. Então, agora ele quer acabar com a lei, porque ele diz que é impossível guardar a lei. Então, quando você vê alguém falando que é impossível guardar a lei, né? O Senhor te repreenda, né? Porque isso daí são palavras do próprio diabo, né? Então, já fica esperto com essa pessoa, né? Falou que é impossível guardar a lei. Deus disse que nele pode todas as coisas. Então, se você crê em Deus, aceitou Jesus, então creia, porque dá para guardar a lei sim, porque Deus disse que dá. Ele disse que em Cristo Jesus posso todas as coisas. Então, se ele diz que pode, é porque pode. Agora, se o diabo tá falando que é impossível guardar a lei, é palavra do diabo. Então, não sai correndo aí. Não acredita nisso, não. Agora aqui, o que a Bíblia revela sobre Lúcifer e a sua rebelião. Isaías 14, verso 12 até o 14. Aí aqui eu só vou ler a resposta, tá? Então, ele queria... verdadeiro, deixa eu ver. Então, ele queria assentar-se no trono de Deus e ser adorado e comandar o universo, né? Que era isso que ele queria. O sonho de Lúcifer era mandar no universo inteiro e ser adorado como se fosse o próprio Deus, uma criatura.
queria ocupar o lugar de Deus no santuário celestial. Então, ele não só, né, queria o lugar de Deus, mas queria sentar no trono de Deus e ser adorado como Deus pelo universo. Então, é muita audácia, né? E hoje tem gente que tá fazendo isso, né? Você pode ver que tem líder religioso que se senta no trono de Deus, que fala, né, que tem autoridade como Deus, né? Muda as coisas de Deus. Tem até os dois anjos de estátua, um do lado do outro, o trono no meio, e tem 4 seres vivos, né, que ficam ali, né, como se fosse adorador dele. Então, se você procurar na internet, você vai achar de quem eu tô falando. Então, isso é blasfêmia. E não é só isso, é o próprio diabo. Por quê? Aqui tá falando que o diabo, ele queria sentar no trono de Deus. Essa pessoa já está sentada no trono de Deus. Na casa de Deus, que é a igreja. E aqui tá falando que ele queria ser adorado como Deus. E ele hoje, né, é adorado pelo monte de gente como se fosse o próprio Deus, porque ele já disse que é Deus na terra, né? E a terra inteira, né, fica lá babando o ovo desse homem. Pedindo beijo, beijando mão, beijando pé, esse negócio tudo aí. E tá falando aqui que queria ocupar o lugar de Deus, né? E tá fazendo exatamente isso. Ele se coloca no lugar de Deus, falando ser Deus na terra. Ele ocupa o trono de Deus e o lugar de Deus, que diz que ele pode mandar pro céu, pro inferno, né? Então, procura aí no Google que você vai entender e vai saber de que eu tô falando. Que isso é blasfêmia. Não só blasfêmia, mas a pessoa tá possuída, porque, né? Isso daqui, ó, tá descrevendo que o diabo, né, queria isso no céu, só que ele conseguiu na terra. Então, se você é um sincero de Deus, dá uma olhadinha no Google com o que eu disse, né? E você vai ver que na terra tem uma pessoa que está sentada no trono de Deus, sendo adorado como Deus pela terra e ocupa o lugar de Deus dentro da igreja, que tem 2 anjos do lado do trono, né, na casa de Deus. Tem um trono lá e essa pessoa está sentada no trono de Deus e tem 2 querubins de cada lado e 4 pessoas, 4 seres vivos, 2 de cada lado. Olha no Google, você vai ver. Então, o mal se originou no coração de Lúcifer, Apocalipse 12, verso 7 até o 9. A rebelião de Lúcifer é um mistério. Então, o pecado no coração de Lúcifer, porque ele era um ser perfeito, criado por Deus. Então, a inteligência dele, é superior à do ser humano. Deus já criou os anjos assim, superior. A gente é, a terceira classe. No caso, né, a ralézinha, porque foi o único, né, que caiu em pecado foi a terra. Infelizmente, Satanás não atua sozinho, né? Ele tem um monte de anjo que caiu com ele. Ao ser expulso do céu, arrastou consigo a terça parte dos anjos, Apocalipse 12, 12, 3 e 4. Que é o verso, tá? 3 e 4 é o verso. Apocalipse 12. Agora aqui, qual a consequência da rebelião de Lúcifer no céu? Ezequiel 28, 16 até o 16, 17 e Apocalipse 12, 7 até o 9. Pelo que te lançarei, profanado, assim não.
Então, pelo que lançarei profanado e fora do monte de Deus. Então, tipo, expulsou Deus do monte da casa de Deus, né? Houve batalha no céu e foi expulso o grande dragão. Então, tem gente que adora dragão. Fica sabendo que é o próprio diabo, tá? A antiga serpente também tem adoradores de serpente. Isso é coisa do diabo também, né? Que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo o mundo. Todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra com os seus anjos, né? Tipo, não era dele os anjos, mas como eles quiseram se rebelar também contra Deus e ouvir as ordens do próprio diabo, então se tornou escravo do diabo, então se tornou servo do diabo, entendeu? Quase não sai. Então aqui tem um comentáriozinho. O Monte Santo de Deus é uma referência bíblica ao santuário celestial. Satanás atentou contra o santuário ao difamar o caráter de Deus, né? Porque o caráter de Deus está ligado à sua lei dos 10 mandamentos, porque Deus é amor e a lei é amar, entendeu? Amar a Deus e amar ao próximo. A lei é amar. Mas ele foi expulso de lá juntamente com os anjos que o seguiram. Seu propósito satânico de ocupar o lugar de Deus transferiu-se para a terra. E tem pessoas que estão já com o diabo no corpo, né? Porque tá fazendo exatamente o que o diabo disse que queria fazer no céu. Ele está fazendo na terra. Então, se você não acredita, né? Só pela misericórdia de Deus, viu? Porque a verdade é só uma. E a verdade é Deus, né? Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem crê em Jesus vai acabar, né, vendo a verdade. Agora, aquele que não aceita. Bom, Gênesis 2, o verso 16 e 17, e Gênesis 3, o verso 4, qual foi a estratégia de Satanás para introduzir a rebelião? Então, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. A serpente disse, é certo que não morrereis. Deus está falando, se tu comer, tu vai morrer. Aí o diabo fala, imagina, vai morrer nada, gente. Você acha que ele vai fazer isso com você? Deus é amor, vai morrer não. Come aí. É comidinha, gente. Olha só que gostoso. Né? Aí, pessoa enganada e come. E aí lasca todo mundo. Né? Por causa de um homem entrou o pecado do mundo, né? Que foi Adão. E tem gente que coloca a culpa na Eva, bichinha. Ela foi enganada, Adão não foi não, gente. Então, o pecado entrou pelo homem no mundo, não foi pela Eva, tá? Porque o responsável pela terra era Adão. A que auxiliava era a Eva. Então, sente o drama aí. Vocês homens, né? O juízo. Então, aqui tem um comentário. Lúcifer, não tendo êxito em perpetuar sua rebelião no santuário celestial, veio atacar o ser humano no Jardim do Éden, o outro santuário de Deus. A estratégia utilizada foi semear a dúvida no coração de Eva. Né? E Deus falou, se tu comer, tu vai morrer. Aí o diabo chega lá e fala, vai não. Aí ela, é sim ou não? Em vez dela acreditar no pai dela, ela acreditou no quê? No mentiroso. E morreu. Pelo engano, levou a duvidar de Deus e a desobedecê-lo. Então, toda pessoa que duvida, desobedece.
Então, por isso que não pode, como é que fala? Tem um verso na Bíblia que fala sobre isso. Esqueci. Ao pecar, tornou-se uma agente de Satanás na rebelião. Levou Adão para o mesmo caminho e provocou, como resultado do pecado, a morte. Romanos 6, 23. Após a queda, o homem ficou sob a condição de não mais poder ver a face de Deus. Isaías 59, o verso 2. Então, que a Eva come da fruta, ela peca, porque ela desobedeceu de Deus. Então, o que acontece? Como a pessoa que peca não quer ficar pecando sozinho, levou a frutinha para Adão. Então, o que acontece hoje? Né? As mulheres, né? Solteira, casada, sei lá o quê. Quando peca, elas querem, né? Fazer outras pessoas a pecarem. Então, tem mulheres solteiras que gostam, né? De instigar o homem casado para que traia sua esposa ao ponto de destruir a família. Porque é isso que o diabo quer, destruir as famílias. Porque derrubando o cabeça, né? O resto fica fácil. Então, então, é isso que acontece. Então, quando alguém peca, quer sempre levar a outra a pecar junto com ele. Que esse é o que o pecado faz. Agora, em Romanos 3, o verso 10 até o 12, qual é o efeito do pecado na natureza humana? Então, o que o pecado faz na natureza humana? Então, a gente vai ver lá que em Gênesis, quando Adão e Eva pecou, o que eles fizeram? Se esconderam e se afastaram o máximo que eles puderam de Deus, né? Então, é isso que é isso que acontece quando alguém peca, né? O efeito do pecado é o afastamento e querer se esconder de Deus. Tanto que na segunda volta de Jesus tá escrito lá em Apocalipse que aqueles que, né, não se arrependeram, quando vê Jesus voltar, vai falar, cai sobre mim, montes rochedos, sei lá, esqueci, escondei-nos da face do cordeiro, uma coisa assim. Eu esqueci o verso inteiro. Então, a pessoa quer se esconder de Deus, quer se afastar de Deus para bem longe. Então, é isso que acontece. Então, a natureza humana ficou propensa ao mal. O homem perdeu a intimidade com Deus e a imortalidade, que eram condicionais à obediência. Então, no caso aqui da intimidade, é poder falar com Deus, né? Face a face, tipo, né? Igual você tem na sua família. Você fala com eles e conversa normalmente. E a imortalidade também perdeu, porque Adão e Eva comiam o fruto da vida para se manter imortal. Então, no céu, a gente vai comer de novo dessa fruta para receber a imortalidade acho que é todos os meses, que fala de uma lua nova a outra, né, no livro de Apocalipse. Bom, eu não lembro direito. Continuando aqui. O homem ficou preso às cadeias de uma vontade corrompida. Dessa forma, o santuário de Deus, em 1 Coríntios 6, verso 19, foi atingido e a comunhão direta com o Criador foi interrompida. A partir de então, só é possível realizar o bem através da atuação de Deus no coração, que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, que está em Filipenses 2:13, 1 Coríntios 2:14, Gálatas 5:19 e 20.
E Gênesis 3:23 e Romanos 5:12, quais as consequências visíveis do pecado? Então, qual a consequência visível do pecado? Geralmente, quando alguém peca, a pessoa vê na cara que pecou. A pessoa já olha e fala, tá com cara de que tá aprontando, né? Principalmente criança. Criança, quando faz alguma coisa errada, já sabe. É só olhar, que você olha assim, a criança já começa a chorar, desespero, porque sabe que errou. Mas o ser humano é assim, né? O ser humano realmente foge, mas a consequência visível, né, do pecado é a morte. No caso, o envelhecimento, né, do ser humano todos os dias é tipo morrer todos os dias, né? Até que a morte, no caso do sono, né? Que a pessoa dorme no pó da terra, chegue, né? Então, é a morte, a consequência visível. Então, o pecado atingiu o ser humano como um todo. Desfigurou a imagem divina, tanto que, né, o nosso rosto não fica tão bonitinho para sempre, né? E tem gente até que faz um monte de plástica, implante e fica parecendo um dragão, um largato, põe chifrinho, pinta a cara e pinta o olho e lixa os dentes para ficar afiado, corta a língua no meio para ficar parecendo um réptil, sei lá, né? Bom, eu não vou entrar nesse assunto. Nele comprometendo os aspectos físicos, mentais e espirituais. Verdade. Infelizmente, não apenas o ser humano foi afetado, mas a própria natureza, que geme e suporta angústia até agora. Romanos 8:22. Verdade, né? Tanto que a Terra tá surtada, né? É terremoto, é tsunami, é furacão, e é fogo, e é isso e aquilo. A Terra já não tá mais aguentando já, né? Tanto pecado. Então, até a Terra tá clamando pela volta de Jesus. Gênesis 3, o verso 9 e o 21. Qual a reação de Deus após o pecado? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Né? Que ele tinha pecado e se escondeu. E onde estás? Fez vestimentas de pele e o vestiu-os. Então, né, quando eles pegam, eles se escondem e estão cheios de mato enrolado nas partes. E aí Deus pega, né, oferece lá o sacrifício, que é para ensinar que teria alguém que veria, né, no caso o próprio Deus, que morreria por eles, né, e, né, teria a esperança, né, de rever Jesus de novo, como no começo, né, que via face a face. E também, né, tiraria o pecado. Após o pecado, Deus não abandonou o homem. Sempre que o homem peca, Deus sempre vem, né? Atrás do homem com perguntas. Tipo, Deus tá vendo onde ele tá, mas tá falando, onde é que você tá, Adão? Tipo, eu tô vendo você, onde é que você tá? Né? Então, Deus não abandona o homem. Na verdade, é o homem que abandona Deus, né? Ali no Éden, Deus foi o primeiro sacerdote. Que, Deus sacrificou os cordeirinhos lá, né, para fazer a vestimenta para eles. Usou a pele do cordeirinho. Providenciou um sacrifício para simbolizar a morte do Filho de Deus pelos pecadores e apresentou o plano da salvação, Apocalipse 3, o verso 8. Também neste momento foi feita a primeira profecia messiânica que o descendente da mulher, Jesus, viria e esmagaria a cabeça da serpente, Satanás.
A última perguntinha, Atos 4, verso 12, João 1, 1 João 5, o verso 11 e 12. Qual a única esperança do homem na sua situação atual? Jesus, né? Então, a nossa esperança é Jesus. Após a entrada do pecado, adquirimos uma natureza má e hoje lutamos contra as forças espirituais do mal. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Efésios 6, o verso 10. É unicamente através de Cristo que podemos obter intercessão constante. Por quê, gente? Porque Cristo é Deus, Filho de Deus, que morreu por nós sem pecado, né? Que morreu e ressuscitou. E é o único mediador entre Deus e o homem, porque ele é Deus 100% e homem 100%, né? Um ser humano, mesmo sendo mãe postiça, né, de Jesus, não tem a capacidade, porque é um ser mortal, é um ser criado, então não tem a capacidade de se colocar entre Deus e o homem, porque ela também é mortal. Ela não é Deus, só Jesus é Deus. Então, os discípulos não são Deus, Maria também não é Deus, o pai ou a mãe também não é Deus, né? Um filho também não é Deus. Somente Jesus Cristo é Deus e homem. Somente Ele pode interceder pelos seres humanos a Deus, porque Ele é Deus e ser humano. Então, Ele é filho de Deus e filho do homem. E deixa eu ver. Unicamente através da exceção. 1 Timóteo 2,5. E através dele, né, Jesus Cristo, libertação do pecado e de suas consequências, vida eterna, restabelecimento da comunhão com Deus e o privilégio de sermos considerados seus filhos, é o resultado da ação do próprio Deus em nosso favor. 1 João 3, 1 e Romanos 8, verso 16. Então, essa é a mensagem de hoje, né? Que a gente falou sobre a contaminação do santuário. O próximo estudo é o salário do pecado. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe, né? Dá o seu like, compartilha aí pra geral. E é isso aí. Obrigado mais uma vez e acompanhe os próximos estudos. Até a próxima!